Olá amiguinhos, tudo bem com vocês? Eu sou Misha Vogel e vamos falar sobre fotografia de crianças, o nosso segundo vídeo no At Home. E nesse segundo vídeo eu quero responder as perguntas de que deixou lá no IGTV. Ó. Tem um gato aqui que é o cão. Fala aí pro pessoal. Que isso? Então vamos lá, deixa eu ver quem foi a primeira pessoa. Adorei demais. Acharia interessante falar sobre a paleta de cores e pós-produção, edição. Então a Lu, quando eu gosto de falar sobre a respeito de paleta de cores, eu vou falar sobre a edição no final, né, a questão realmente da composição. Quando a gente pensa na fotografia, a gente pensa na fotografia como um todo, seja a fotografia de retrato, seja um ensaio, seja casal, enfim. Eu acredito muito no poder da influência do fotógrafo sobre os temas. O que eu diria sobre isso? Eu sou especializado em retrato de crianças, ou seja, meu foco é na área de editorial. Quando a gente pensa em editorial de moda para criança, a gente pensa em um determinado tema. Esse tema a gente tenta ser o máximo possível fiel que a gente busca nas referências, seja na inspiração, seja na pintura, ou seja no cinema, ou seja na música e por aí vai. É que se vocês pegarem alguns filmes de determinadas séries, certas trilogias, a gente vai perceber que existem cores muito específicas nesses filmes, que eles abordam com mais ênfase, que chamam mais atenção, e essas cores é que eu digo que é uma identidade visual. É como se fosse realmente aí a sua assinatura. O fotógrafo, ele traz consigo toda a sua identidade, tudo aquilo que ele estudou, tudo aquilo que ele leu, tudo aquilo que ele ouviu, todas as referências do locais que ele viajou. Uma coisa muito interessante é que na fotografia analógica já se trabalhava muito essa estética do cinema na fotografia. Quando eu falo de paleta de cores, eu gosto muito de citar aí os filmes 35mm de antigamente. Isso aqui é um outro tema que eu quero entrar de uma forma mais detalhada com vocês. Tem o Kodak da Kita 100, tem o preto e branco da Ford Delta 100 e tem o Fujifilm, o Superia X-Tra. Cada filme aqui, ele tem o ISO diferente, cores diferentes, é o mesmo formato 35mm. Esses filmes, eles têm algo peculiar, uma característica muito forte neles. É o que eu digo em relação à questão das cores, a questão do grão, a questão do ISO. São únicas e que dificilmente você vai conseguir reproduzir numa câmera digital, a não ser conforme você for trabalhar muita edição. Então, quando a gente pensa muito a respeito de paleta de cores, a gente pega muita inspiração nos cinemas. A pós-produção, uma coisa que eu acho interessante falar, é que as pessoas acreditam que a pós-produção, a edição, é uma ferramenta que deveria mudar a sua fotografia. A gente leva tanto tempo na pós-produção, na edição, que a gente acaba perdendo um pouco o foco, o rumo das coisas, a não ser que você trabalhe com manipulação de imagens, que aí é uma outra área específica e que meu trabalho é totalmente voltado aí para fotografia, uma forma muito mais natural. Então a edição seria mais ou menos uma forma de você filtrar alguns erros que não deveriam ser passados para frente e que você consiga aí alinhar uma estética muito mais harmonizante ao seu trabalho. É como se fosse um fluxo contínuo, né? Que você eliminar todos os gargalos que você tem na hora de você estar fotografando, na hora de você estar fazendo ali seu retrato, responsável pela produção geral, na composição, num ato de fotografar, e que a edição é simplesmente um controle de qualidade do seu produto final. E a edição, na verdade, é básica. E uma coisa que eu faço no meu trabalho de edição, a customização dos meus ensaios. O que seria isso? Uma forma de uma pré-configuração que eu criei, que é o chamado de preset. Essa pré-configuração, ela traz alguns ajustes básicos, algumas correções, aquilo que eu falei no cinema, que você colocar cores que são pertinentes e que mostra a sua identidade visual. É como se você fosse fazer uma saga, uma trilogia de um filme, e que as pessoas consigam entender que mesmo sem estar assinado virtualmente lá a sua fotografia, vão entender que aquela fotografia faz parte do seu acervo, ou seja, a fotografia é sua. Quais os fotógrafos que te inspiram a ser o grande Misha de hoje? Um grande altura. Toda a minha inspiração está nas artes
nas pinturas, principalmente no movimento pré-rafaelita, que para mim os pintores foram os grandes fotógrafos daquela época, e no cinema. Se tem uma pessoa que me inspirou a comprar a primeira câmera fotográfica, a sair de casa e querer registrar o mundo afora, foi, sem dúvida, Sebastião Salgado. A Eriquinha. Acho importante falar sobre a ética nesse tipo de trabalho. Afinal, trabalhar com crianças é um trabalho delicado e super responsável. Nesse mundo de hoje, então, nem se fala. Explicar um pouco sobre como é lidar e saber lidar com elas e com os pais. A ética, ela faz parte do caráter. Então, quando você conhece o caráter da pessoa, você conhece ela através de suas ações, através do tempo, através do dia a dia, através da convivência. Você precisa, antes de tudo, saber as referências dessa pessoa, para que a gente ganhe essa referência com o tempo, para que a gente ganhe indicação e para que a gente realmente passe essa segurança, a gente precisa ter aí um plano de contingência, eu digo a respeito do que a gente for trabalhar. Então, por isso que a gente tem que ter sempre a questão da segurança, a questão da saúde, a questão da responsabilidade, a questão do carinho, do cuidado. E, além disso tudo, a gente tem amor pelo aquilo que a gente faz. A partir do momento que a gente chama, a gente cuida, a gente respeita. A gente procura tratar o outro como se fosse da nossa própria família. É um trabalho super delicado e super responsável, é verdade, porque lidar com crianças, ainda mais que não são seus filhos, requer uma atenção redobrada, requer que você trabalhe com equipes que sejam responsáveis, com pessoas realmente que amem o que estão fazendo. Você nunca vai trabalhar sozinho, vai trabalhar sempre acompanhado de uma maquiadora, de uma pessoa responsável pela parte de produção. Eu sempre procuro pensar em todos os quesitos, desde o primeiro passo até o final. O que seria isso? Eu comprei um trocador de roupa e esse trocador de roupa permite que a mãe e o filho, a filha ou pai, entre nesse trocador e faça a troca de roupa, evitando fazer essa troca de roupa na frente da equipe. Eu nunca toco na criança, sempre peço para os pais acompanharem todos os meus ensaios, eles que arrumam. Se eu preciso ver que a parte da roupa não está legal, o cabelo não está legal, algo desse tipo, eu evito realmente tocar na criança. E como é lidar, é saber lidar com elas, com os pais. Lidar com as crianças é super fácil. Na verdade, não existe segredo nenhum, você precisa amar. As crianças, elas sentem através de você, se você inspira medo, se você inspira alegria, se você inspira amor, se você inspira nervosismo, você vai passar isso automaticamente para elas. Elas são como indicador de como você está agindo num determinado momento. Elas são um espelho, né? O reflexo de suas ações. Se vocês tratarem ela com amor, com carinho, vocês vão ter recebido isso também. Ah, mas tem crianças que não param quietas. É a natureza delas, você vai fotografar de acordo com uma música toca. Sempre lembrando que respeitar o tempo de cada criança. Tem criança que cansa logo no início, então você tem que perceber isso logo de cara e fotografar bastante, de uma forma muito mais natural. Tem crianças maiores que têm facilidade para poder posar para a direção da foto, você vai ter muito mais paciência para estar fazendo um clique muito mais conceitual, digamos assim. Mas de criança para criança varia muito isso daí. Então o que eu digo respeito, carinho, sempre ouvir os pais, eles sabem o que é melhor para os filhos. Eu gosto que eles participem da direção, porque quando eles recebem o material pronto, a fotografia, eles vão estar contentes com o resultado, porque eles viram como foi feito todo o processo, desde a maquiagem, o cabelo, desde a troca de roupas até a direção final, até a entrega da foto, e eles percebem e eles valorizam ainda mais o nosso trabalho, porque percebem que existe bastante profissionalismo. E a Fabi Dias, sou tua fã desde que você começou na fotografia. Parabéns por essa brilhante evolução. Minha pergunta é, em tempo de crise, como baratear os custos com acessórios e roupas? Então, o que eu digo para você, a questão realmente da produção, o custo até baixo. Porque você consegue pagar aí em apenas um único ensaio, você paga e você ainda lucra, né, com isso. Então é algo simples, é algo que você realmente tem que entender um pouco da paleta de cores, comprar acessórios que vão estar dentro do tema que vocês for estar lançando. E a questão de roupas, existe a questão da parceria, mas não é a parceria que somente um lado ganha.
É você ir nas lojas, conversar com a pessoa responsável, mostrar o seu trabalho, a forma como você quer fazer, você apresentar esse trabalho dela para os seus clientes, os clientes entrar em conexão com essa dona dessa loja. Ela claramente vai perceber a sua ideia e o grande valor que você tem por detrás disso, vai te emprestar. As crianças vão utilizar esses looks, vão fotografar, você vai devolver eles limpos, contados, dobrados, bonitinho para a dona da loja. É você trabalhar realmente com parceiros que te inspirem. E você realmente trabalhar com a pessoa e que você admire essa pessoa, a pessoa também admire o seu trabalho. É tudo uma conexão, é tudo uma questão realmente de um laço que você vai envolver as pessoas. Então é isso aí, pessoal, eu acho que eu respondi tudo. E agradecer a todos vocês que acompanharam. Um beijo, um abraço. Até breve.